Fazemos agora o ponto da situação da pandemia com o Miguel Prudencio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Boa noite e muito obrigada por estar connosco. Portugal tem registrado o maior número de casos de sempre. Só nos últimos 2 dias foram registados 80 mil casos, mas em proporção àquilo que estava a acontecer no ano passado, o número de internamentos e de mortes é significativamente menor. Isto é um reflexo, Miguel Prudencio, da alta taxa de vacinação que o país tem. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Claramente que sim. Em Portugal nós temos, felizmente, uma taxa de vacinação extremamente elevada e é um dos fatores principais que contribui para esta diferença entre a situação que estamos a viver do ponto de vista do impacto das infecções na saúde e na vida das pessoas entre este ano e o ano passado por esta altura. Além disso, nós sabemos agora, os dados apontam claramente nesse sentido, que a variante Omicron causa doença menos grave do que outras variantes que a antecederam. A Delta, por exemplo. A Delta, por exemplo. E estes dois fatores em conjunto, por um lado uma variante à partida menos perigosa, do ponto de vista da gravidade da doença que causa, e obviamente, uma taxa de vacinação elevada como nós temos, justificam que, apesar dos elevadíssimos números de casos a que estamos a assistir, eles não tenham um reflexo como tiveram o ano passado em termos do número de internamentos e de óbitos. Mesmo que os especialistas na última reunião do Infarmed sugeriram uma série de medidas para atenuar e aliviar as restrições, mas também deixaram um alerta que devem voltar a apertar essas mesmas regras se houver 179 pessoas em cuidados intensivos. Portanto, 70% dos 255 internamentos, a tal linha vermelha. Neste momento estão 162 e há 40 mil casos diários. Os matemáticos estimam que este número possa duplicar este mês. Acredita, por isso, que o país recua em algumas medidas que possam ter aliviado de alguma forma o dia-a-dia? Eu julgo que é muito importante que tenha acontecido esta mudança, digamos, de foco no número de infecções e passarmos a pensar em termos do número de internamentos e do número de óbitos. Neste momento já não faz sentido estabelecer linhas vermelhas em função do número de infecções com uma variante como a Omicron, que é altamente transmissível e, portanto, onde nós temos que nos focar é na gravidade da doença, nos casos de doença, nos casos que requerem hospitalização, cuidados intensivos e óbitos. E nessa perspectiva, essa noção que foi transmitida na reunião do Infarmed pelos diferentes especialistas, de termos uma linha claramente definida relativamente à ocupação de cuidados intensivos, porque obviamente é aí que se centra a diferença entre termos ou não termos a capacidade, o sistema de saúde ter ou não ter a capacidade de lidar com os casos mais graves da doença. Eu gosto de pensar que nós não vamos atingir essa linha vermelha, de qualquer forma. Parece-me importante que agora raciocinemos mais em termos de casos de doença e sobretudo doença grave do que em termos de número de infecções e vamos ver o que é que os próximos dias e as próximas semanas nos trazem e se vai ser necessário reverter algum tipo de medidas de maior desconfinamento. Esperemos que não. Miguel Prudencio, também queria ouvi-lo sobre outro assunto. Temos ouvido falar na combinação das duas variantes, na Delta e na Omicron, a Delta-Cron, já é assim que lhe chamam. O que é que se sabe sobre esta junção? Há aqui algum tipo de preocupação extra? Não há preocupação. Aquilo que se sabe é que esta variante muito provavelmente não existe e, na verdade, resulta de um problema técnico, uma contaminação no processo de sequenciação do vírus. No laboratório onde esta sequenciação estava a ser feita, neste momento há indicações de que muito provavelmente o que terá acontecido é uma contaminação entre amostras de duas variantes diferentes que deu uma sequência que aparentemente combinava as duas no mesmo vírus, mas será à partida apenas um erro, uma contaminação, portanto um erro técnico. De laboratório. E nessa medida penso que não há qualquer razão para estarmos preocupados com essa suposta variante. E ainda bem, então avancemos. A vacinação das crianças tem sido um dos temas que também tem criado e suscitado algumas dúvidas.
Na sua opinião, nesta altura já há informação suficiente para que não haja esse tipo de receios? A autorização e a recomendação para a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos de idade surge em resultado de um ensaio clínico onde foi demonstrada a segurança e a eficácia desta vacina e desde que se começou o processo de vacinação nos Estados Unidos, que começou antes de começar em Portugal, até dia 19 de dezembro já tinham sido vacinadas 8,7 milhões, tinham sido administradas 8,7 milhões de doses de vacina nesta faixa etária. E aquilo que este elevadíssimo número de administrações da vacina no mundo real nos veio mostrar veio confirmar que realmente a vacina é segura e a eficácia da mesma foi comprovada no ensaio clínico. Portanto, nós neste momento temos já um número muito substancial de doses de vacina administradas sem que isso tenha traduzido em sinais de alerta em termos da segurança. Também em Portugal, aquilo a que nós assistimos foi que no primeiro fim de semana em que esteve aberta a vacinação para as crianças nesta faixa etária, a adesão foi relativamente baixa, mas neste segundo fim de semana, mais recentemente, em que voltou a ser feita a administração da vacina nesta faixa etária, a adesão já foi maior e eu creio que os pais começam a ter cada vez mais confiança. E que a tendência será essa? Eu espero que a tendência seja essa. A vacina foi recomendada para esta faixa etária, em primeiro lugar, pela proteção da própria criança, porque, apesar da Covid não ser uma doença em que as crianças sejam um grupo de risco, a verdade é que há algumas crianças que desenvolvem sintomas da doença e já houve cerca de 200 hospitalizações de crianças nesta faixa etária em Portugal e cerca de 20 crianças necessitaram de cuidados intensivos. Ora, apesar do risco ser baixo, se nós temos uma forma de o reduzir ainda mais, ou praticamente eliminá-lo, e essa forma é a vacinação, então é de todo o interesse para a proteção da criança que essa vacinação seja feita, e eu penso que algumas dúvidas, algumas hesitações que alguns pais terão tido numa fase inicial deste processo, porventura estão-se a dissipar à medida que mais e mais crianças vão sendo vacinadas e em que a segurança não é posta em causa. Miguel Prudêncio, também há novidades sobre o isolamento nas escolas, que já está em prática esta semana. Agora, se um aluno estiver infectado, desde que não viva na mesma casa do que nenhum outro da sua turma, a turma não tem toda que ir para casa, tem apenas de fazer um teste passado 3 dias. Qual é a sua opinião sobre esta redução, esta atenuação no isolamento? Acho que é uma medida que é absolutamente acertada. Eu sou da opinião que o impacto que a pandemia já teve no processo de aprendizagem, no processo no percurso escolar das crianças é já extremamente elevado e neste momento não fazia sentido continuar a fechar turmas inteiras por causa de um caso positivo e eu congratulo-me muito que esta decisão tenha sido tomada e que realmente o impacto da pandemia nestas crianças seja o mais reduzido possível. Acho que já foi suficientemente grande durante o ano passado todo e neste momento não há justificação científica para continuar a fechar turmas inteiras por causa de um caso positivo e, de resto, noutros países da Europa também se está a evoluir neste sentido e eu julgo que em Portugal tomou-se a decisão certa ao abolir esta norma que obrigava a mandar todos os alunos para casa quando um estava positivo. Miguel Prudêncio, recentemente ouvimos falar de uma nova variante detectada no sul de França, a IHU, mas depois disso pouco se ouviu falar sobre ela. O que é que há de novo? É preocupante? Não há nenhuma mais contagiosa que a Omicron? Exatamente. Qualquer variante, para ganhar terreno, digamos assim, para se sobrepor à Omicron, tem que ser mais transmissível que a Omicron. A Omicron ganhou terreno à Delta porque era mais transmissível do que a Delta e neste momento a Omicron é dominante e apenas será substituída por outra variante se esta for ainda mais transmissível do que a Omicron. Essa variante de que se falou recentemente, que foi detectada em França, é uma variante que já tinha sido inicialmente descrita há cerca de 2 meses e que agora foi reportada a sua presença em França, mas com um número reduzido de casos e não há qualquer indicação de que esta variante tenha uma transmissibilidade tal que
se venha a sobrepor à Omicron. De resto, o número de casos é reduzido e se a transmissibilidade fosse extraordinariamente elevada, este número de casos já teria aumentado e já se saberia que esta variante estaria a ganhar, digamos assim, terreno à Omicron. Não é o caso, não é motivo de preocupação. É importante manter a vigilância para esta como para qualquer outra variante que vá surgindo e, de resto, a Organização Mundial de Saúde define as variantes que devem estar sob vigilância e aquelas que podem suscitar preocupação. Este processo de monitorização continua a acontecer, mas para já não há qualquer sinal que nos leve a ter razões para estar preocupados com esta variante. Muito obrigada pela sua presença no Jornal da Meia-Noite. Obrigado, boa noite. Obrigada.